Bom dia, amados irmãos, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na graça e na paz do Senhor Jesus? Então tá bom, estão se cuidando? Estão se protegendo? Então vamos ao texto da mensagem de hoje. Se encontra em Salmo 46, é um salmo bastante conhecido. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras e em toda a terra quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esse salmo provavelmente foi escrito num tempo bem complicado, em que o rei Ezequias estava em Jerusalém, uma cidade, tinha muros e tudo mais, mas ela estava cercada pelo inimigo muito poderoso. Senaqueribe estava atacando Jerusalém. Ele havia mandado uma carta dizendo ao rei Ezequias: nós vamos atacar sua cidade, vamos conquistar e destruir toda Jerusalém. Rei Ezequias, ele não tinha um exército muito grande, não tinha poderio de fogo. E quando ele lê essa carta, ouve essa notícia, ele treme nas bases, não tem o que fazer. Havia uma solução, apenas uma solução, e ele recorre a essa solução. Ele pega aquela carta, aquele aviso do rei assírio, e vai ao templo. Lá ele começa a clamar a Deus, pedir que Deus intervenha, porque não havia saída para o exército de Israel. Seria destruída, Jerusalém seria dominada. Mas o rei Ezequias, entre tantos reis maus que governaram antes dele, ele era um homem temente a Deus. Ele buscava a Deus sempre. Ele restaurou a adoração ao Senhor em Israel. Então, ele era um homem que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. E em meio a esse caos, em meio a esse perigo todo, ele busca o Senhor. E aquele exército poderoso da Assíria, grande, e poderio em armas e tudo mais, de repente, eles têm uma loucura, morre gente, e quando amanhece, o exército vê que tem muitos soldados mortos, sem nenhuma explicação. Eles não têm como saber o que tinha acontecido, e eles fogem de medo. Dessa maneira, Israel não é conquistado, Jerusalém não é conquistada, e Ezequias, em nome do Senhor, ganha essa batalha. Há outras duas possibilidades que também é um caos total, que se não fosse Deus intervindo, Israel seria dizimada. Mas Deus guarda o povo dele. Então, quando os filhos de Coré escrevem esse salmo, eles não estão falando de uma ficção. Não é um tempo, se vier,
eles estavam vivendo essa aflição, perigo iminente, eles poderiam morrer, eles poderiam ser exterminados e não tinham o que fazer. Mas eles confiavam no Senhor em todo o tempo. Por isso eles podiam escrever: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou, como diz aqui, é o nosso refúgio, a nossa força, sempre prontos a nos socorrer em tempos de aflição. Eu sei que a pandemia é um tempo de aflição e muitas vezes ao desgaste, ao desânimo, porque parece que nunca vai terminar. Quando eu acho que as coisas estão melhorando, vem uma notícia: Tupã está em lockdown de novo. E dá uma desesperança no coração. Mas eu sempre lembro, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não importa o que aconteça ao nosso redor, Ele continua sendo o refúgio e a fortaleza. Então, aqui o salmista, ele escreve e fala de umas calamidades naturais, enchente, tsunami e outras coisas, e ele fala: Deus é o nosso refúgio, é nele que nós vamos confiar. Não importa o que esteja acontecendo. Se Deus não for por nós, nada pode nos socorrer. Mas se Deus for por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém, né? Então, e ele fala pra gente aquietar e saber que eu sou Deus. Aquietar. O que é aquietar? Não é ficar no canto amuado, parado. Ainda que possa ser isso. Mas não é isso. É aquietar a alma, o coração. Mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de instabilidade financeira, política, social e principalmente nesse momento que tem todas essas instabilidades e também a pandemia que assola o mundo, não só o nosso país, o mundo. A vacinação está devagar. Mas também não vamos confiar na vacinação, vamos confiar em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Aquietar é quando o caos está acontecendo, nosso interior está calmo, está tranquilo. Por quê? A gente foge da realidade? Não, pelo contrário, olhando a realidade, fazer como Senaqueribe. Senaqueribe não, como o rei Ezequias no ataque de Senaqueribe. Como o rei Ezequias, recorrer a Deus e dizer: Deus, se o Senhor não intervir, se o Senhor não nos socorrer, seremos destruídos. Nós não temos o que fazer, não temos como resistir. Quem tem como resistir ao vírus? Quem tem como resistir a toda a situação brasileira? Não tem. É difícil fazer alguma coisa. Quanto à pandemia, é vacinar, tomar os cuidados de biossegurança e só. O que de fato não garante nada, apenas diminui o risco. Mas quando nós vamos ao Senhor e dissemos assim: Deus, é somente o Senhor para nos socorrer, a nossa alma pode se aquietar. Quando a nossa alma se aquieta, quando o nosso coração sossega, nós podemos ver a grandeza de Deus. Deus pode agir, Deus pode falar conosco, Deus pode ministrar calma, a paz, a segurança. Podemos ver Deus agindo através de outras coisas. Quando nós nos aquietamos, nós conseguimos orar e buscar a face do Senhor, não confiando em homens, não confiando em nós mesmos, mas confiando em Deus. E é por isso que Ele pode agir no tempo devido, que Ele pode agir para as coisas acontecerem. A nossa confiança não depende das circunstâncias. A nossa confiança tem que ser a dependência do Senhor.
Ele pode qualquer coisa. Com uma só palavra, Ele pode acabar com a pandemia agora. Restaurar todas as pessoas, 100%. Por que Ele não faz isso? Eu não sei o plano dele. Não sei exatamente que bênçãos Ele tem para cada um de nós. Deus tem o controle de todas as coisas. Somente com a permissão dele as coisas acontecem. Satanás não é maior do que o nosso Deus. Por isso, vamos buscar sempre o Senhor. Não vamos deixar o nosso coração desanimar e se afastar do Senhor. Assim, a doença, a depressão e o inimigo vencem. Mas vamos sempre lembrar que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre prontos a socorrer em tempos de aflição. E vamos aquietar a nossa alma, sossegar o nosso coração no altar do Senhor. E assim venceremos e sairemos dessa vitoriosos sim e fortes no Senhor. Não apenas uma guerra que vai acabar e sairemos destroçados. Não, é uma guerra que vai acabar e sairemos vencedores, mais que vencedores, e fortalecidos, conhecedores do amor, do poder e do cuidado do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Boa semana. Continue se cuidando. Continue no isolamento social. E que o Senhor possa estabelecer na sua vida um reinado de paz. Que você seja uma testemunha fiel em todo o tempo. Amém? Bom domingo.